Oi, 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 quinto ano! Tudo bem com vocês? Olha mais uma vez aqui a aulinha de história, verdade. E hoje nós estamos entrando na nosso segundo capítulo, tá bom? Da nossa unidade 1. E a gente vai falar um pouquinho sobre cultura e religião dos primeiros povos. Então, para você acompanhar comigo esta aula, pega o seu livro de história e abre ele na página 19, tá bom? Pega o seu livro de história, abre na página 19, Cultura e Religião dos Primeiros Povos, e a gente vai conseguir embarcar direitinho nessa trajetória de estudos, tá bom? Pegou o livro de história? 19 é a página, vamos lá. Na primeira página, aqui na página 19, a gente vai ver duas imagens, tá vendo? São monumentos, né, construções desta época. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas construções dos primeiros povos, tá bom? Esse aqui é um zigurate na cidade de Ur, e essas aqui são as pirâmides de Gizé, no Egito. Você pode falar Gizé também, não tem problema, tá bom? Os zigurates, eles eram assim, construções altíssimas, né? Essas construções, elas serviam para quê, tia? Por que eram tão altas? Primeiro, eram bem altas porque se considerava ser a moradia dos deuses. Então era como se fosse um templo, um santuário, mas a parte mais importante do zigurate, sem dúvida, era o topo. E ali sim era o santuário mais importante. Tinham vários santuários dentro do zigurate, tá? Menores, mas o que ficava no topo era o mais alto. E não servia só para templo religioso, por exemplo, para momentos de adoração e ritual, não era somente isso. Dentro do zigurate também existiam o quê? Existiam celeiros de armazenamento de alimentos, tá bom? Por que eles colocavam ali? Né, tinha rampas, né, para levar todo esse alimento para lá. Como vocês podem ver, ó, tem uma rampa nesse lado, tem uma rampa nesse lado, né? Para que era feito assim? Porque ali eles consideravam ser um lugar seguro contra saques, contra roubos, contra invasões, né, de povos vizinhos. Então lá dentro eles guardavam também o fruto das colheitas, certo? E consequentemente, por lá estarem instalados os armazéns, né, onde eles guardavam alimento, também ali se fazia a troca de alimentos. Então também era o comércio da época, né? Era vou ali na rua comprar comida, era ali, era o comércio da época, também era ali, certo? E a gente tem zigurates muito famosos na história. Um dos que você conhece com certeza foi a Torre de Babel, que foi um zigurate incrivelmente gigantesco e muito alto, que foi construído num tempo muito antigo, e a construção foi conduzida por um homem muito poderoso na terra, naquele momento era chamado de Nimrod, e o objetivo daquela construção era simplesmente chegar mais perto dos deuses. Então eles achavam que eles iam construir uma torre, né, tão alta que pudesse atingir os céus, a fim de ter uma moradia específica para os deuses, e que eles também não sofressem mais com as questões ali do dilúvio, né, que houve sim um dilúvio sobre a Terra, né, segundo até mesmo cientistas, e são comprovadas as experiências, né, através daquela substância chamada carbono 14 e tantas outras ideias de que realmente aconteceu isso sobre a Terra. Bom, mas voltando aqui para as pirâmides, né? As pirâmides de Gizé também são muito conhecidas, né? E numa época onde os recursos tecnológicos e até mesmo as ferramentas eram tão precárias, nos traz um pouco de surpresa e espanto, principalmente, o tamanho das construções e como que essas pessoas venceram a gravidade, levando pedras e pedras gigantescas para o topo dessas construções de uma maneira tão específica. Então, são ideias que ficam aí, o ser humano sempre tenta pontuar e sempre tenta colocar como que foram feitas e quais as tecnologias utilizadas na época. Então, a gente também fica tentando entender como que isso aconteceu, mas são hipóteses e são teorias, tá bom? Mas com base nessas leituras dessas imagens que a gente fez aqui,
e segundo os seus conhecimentos, nós vamos então responder essas 3 questões aqui. Que edificações são mostradas aqui nessas imagens? Ah, simples, tem aqui os nomes, né? Essa é a zigurate e essa é a pirâmide, né? E o que essas construções elas têm em comum? Bom, você pode observar que elas são muito altas, elas têm o mesmo tipo de material, né, na sua construção, e elas estão em lugares muito semelhantes, né? Então elas são muito altas, gigantescas. Elas servem, elas vão ter um serviço, né, elas vão ter uma função de armazenar coisas preciosas, aqui no caso armazenamento de comida, e no caso das pirâmides, que eu até esqueci de falar para vocês, as pirâmides elas não guardavam apenas as riquezas dos faraós, mas elas tinham uma função específica. A pirâmide ela era a tumba, o túmulo do faraó, sabe? Quando o faraó morria, ele era sepultado nessas pirâmides. E essas pirâmides tinham uma sala muito gigantesca, onde tudo que era de pertence daquele faraó tinha que ser sepultado junto com ele. Então, tinha aquela caixa, aquele caixão, né, grande, que era chamado de sarcófago, onde era colocado ali o corpo do faraó, que era mumificado. O processo de mumificação é bem complexo. Eles passavam determinadas substâncias sobre a pele do faraó para que ela não entrasse em decomposição, e ele era enrolado em faixas para preservar por mais tempo o corpo do faraó, né? Aquele processo todo determinaria, no caso, na mentalidade da cultura egípcia, a questão da eternidade ou a passagem da vida para a eternidade, onde ele levaria, entre aspas, todas as coisas que ele tinha aqui nessa terra. Então, todas as riquezas eram colocadas dentro desse salão gigantesco, né, dentro das pirâmides. E muitas delas, ao longo dos anos, foram saqueadas justamente por isso, porque se sabia desse costume, desse ritual de enterrar o seu soberano junto com todas as riquezas, já que ele era o rei, né, da época. Então, o que essas construções têm em comum? O que o zigurate e as pirâmides têm em comum? Elas servem de armazenamento de coisas, de riquezas. O zigurate para armazenamento de alimentos e para uma conexão maior com os deuses, e as pirâmides elas servem para armazenamento das riquezas dos faraós e também o sepultamento dos faraós, que na época era conhecido como a maior divindade, ou seja, o deus dos deuses, certo? E quais eram as funções de cada uma? Já acabei de explicar, né? A função do zigurate era armazenar alimento e ter um espaço para cultuar os deuses da época, e a função das pirâmides era guardar o corpo do faraó, né, para fazê-lo ter uma boa passagem para a morte, né, e armazenar todas as suas riquezas junto com ele, tá certo? Então, vamos adiante. Na página 20, olha que bonita essas imagens na página 20, galera. Olha que bacana, né? Aqui vocês podem ver uma peça toda dourada, né, que é uma máscara que é colocada sobre a múmia. A múmia é o corpo do faraó, que eu acabei de dizer para vocês, né? É o corpo do faraó embalsamado. O que é o bálsamo? O bálsamo é uma mistura de diversas substâncias que, quando passada sobre a pele da pessoa falecida, ela iria preservar a pele a fim de que ela não entrasse em decomposição, que ela não se estragasse. E aí, depois que o corpo é totalmente enfaixado, é colocado um tecido, né, bonito, né, de requinte, de luxo, e a máscara, né, do rosto do faraó colocada sobre a múmia, né, e ela é colocada aqui, dentro desse sarcófago gigantesco. Perceba que as paredes do interior da pirâmide, elas são totalmente pintadas com as características culturais da arte egípcia. Ou seja, você não vai ter a ideia de profundidade, você vai ter a ideia de plano, né? São figuras planas, são desenhos planos, né? E o mais interessante, a cabeça virada de lado, mas os ombros virados de frente e os pés virados de lado, né? Essa é uma característica muito forte na arte egípcia antiga, né? Então aqui na página 20, nós vamos ver um pouquinho sobre a religiosidade no Antigo Egito, tá?
Então, desde os tempos antigos, a religiosidade faz parte da vida das pessoas. A gente já viu isso, né? O ser humano ele tem uma necessidade de cultuar algo que ele considere maior, certo? Isso é um desejo que Deus mesmo colocou dentro do nosso coração para que a gente possa buscá-lo, né? E uma das formas de perceber essa característica é justamente por meio da arte. Existem muitas esculturas de milhares de anos que os estudiosos acreditam terem feito parte da crença das pessoas que viviam nessa época. E a religião é um elemento muito importante no Egito Antigo, porque os seus habitantes expressavam essa religiosidade em vários momentos do seu dia a dia, do seu cotidiano, como a arte, as construções, né, de todos os monumentos, a ciência, a medicina, tudo isso era influenciado pela religião. Então aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, a gente tem uma representação de um arpista, né? Ele está tocando, né, uma música para um deus egípcio, e esse deus aqui ele é chamado de Ra, certo? Essa cena aqui, ela foi produzida, né, em madeira, certo? Para ser colocado num túmulo de um antigo egípcio, tá bom? Então aqui é um símbolo, né? Tem vários símbolos aqui, né, da religiosidade egípcia antiga, e esses quadros são produzidos para homenagear aqueles que já morreram. O faraó, né, no caso os faraós, eles eram os reis do antigo Egito e, consequentemente, eles eram os deuses, porque os egípcios antigos consideravam o faraó como um descendente dos deuses e, portanto, um herdeiro da sua deidade, ou seja, ele era um deus encarnado na terra para a cultura dos egípcios, tá bom? Os egípcios antigos acreditavam nisso. E por isso, além deles serem líderes políticos e comandar todas as leis, eles também comandavam o exército. Então o faraó, ele era um chefe também político, ele era um chefe de exército, mas porque ele tinha essa imagem trazida pela cultura do povo egito, eles eram também considerados deuses. Então, portanto, sacerdotes ou chefes religiosos. Então, eles meio que abarcavam todas essas funções. Chefe político, que comandavam as leis, né, da região, chefe do exército e chefe religioso. Eles moravam em palácios incrivelmente luxuosos e gigantescos. As comidas eram incrivelmente fartas e eles tinham um número muito grande de escravos e de servos. E quando eles morriam, o seu descendente, ou seja, o seu filho mais velho, ocupava o seu lugar de governante naquele momento. Ou seja, ele morre, quem vai ficar no lugar dele é o filho mais velho. E geralmente o filho mais velho também era considerado com as mesmas coisas. O filho mais velho ele era ensinado desde criança a comandar um país, a ser um chefe de exército e ser um líder religioso também, ok? Vamos para a página 21. Vamos lá na página 21, então, dar uma olhadinha e ver o que mais que a gente tem. Aqui a gente tem uma pirâmide diferente. Essa pirâmide aqui fica no México. E é uma pirâmide de outra cultura, tá? Além dos povos egípcios, outros povos também construíram pirâmides bem diferentes. Essa pirâmide aqui, por exemplo, é uma pirâmide dos povos maias. É uma população que morou em diversos territórios aqui no continente americano, ali na região do México, entre 2.800 e 500 anos atrás, tá bom? A pirâmide maia, ela foi construída muito tempo depois das pirâmides egípcias. E pode perceber que as pirâmides maias, elas têm, acho que degraus, é diferente da pirâmide egípcia, que é uma rampa bem íngreme, né? Então, há cerca de 900 anos, no território onde hoje a gente chama de México, essas pirâmides elas foram construídas. Então, 900 anos depois das pirâmides egípcias já existirem. Então, dentro dessa pirâmide aí, que é a pirâmide Kukulkan, eu acho que é assim que diz, existia também um templo religioso
com uma sala onde as pessoas se reuniam para fazer as suas oferendas em ritual de adoração aos deuses maias da época, certo? E quando a gente fala sala de oferendas, principalmente a cultura maia, ela tinha um costume de sacrificar animais e pessoas. É uma coisa bem estranha para nós hoje, mas é uma coisa que acontecia. E aqui, ó, na parte superior da página, a gente tem a importância das pirâmides egípcias. Por que as pirâmides egípcias elas eram importantes? Como eu falei para vocês lá na primeira página, né? Elas eram construídas com a ideia principal de servir de sepultura dos faraós, ou seja, era o cemitério dos faraós, né? E lá dentro, nas construções, essa sala que era separada para colocar o corpo do faraó, já mumificado dentro do sarcófago, também era colocado ali então os seus valiosos e mais importantes tesouros, né? Então eles acreditavam que quando o faraó morresse, tudo aquilo seria levado com ele para o paraíso na sua vida após a morte. Então as paredes da sala eram decoradas com pinturas que contavam os fatos heróicos da vida dele enquanto ele estava vivo, né? Era tipo uma história em quadrinhos que a gente acabou de ver na aula de português. Era tipo uma história em quadrinhos pintada nas paredes, só que eram pinturas gigantescas, né? Assim, era em tamanho real mesmo, e as paredes muito altas, eles pintavam as paredes inteiras, contando a história de vida dos faraós enquanto eles eram vivos. Então, qual era o tempo que demorava ser preparado uma pirâmide? A vida inteira do faraó. O faraó, assim que ele nascia, né? Aliás, o filho do faraó, né? O faraó estava em ação, ele estava atuando. Assim que ele tinha um filho, e aquele filho era declarado, vamos dizer assim, o seu sucessor, o sucessor do faraó, assim que aquela criança nascia, já era iniciada a construção de uma pirâmide, porque eles já sabiam que assim que aquele faraó falecesse, eles iriam ter que dar continuidade aos fatos históricos na vida daquele filho. Então, assim que aquela criança nascia, eles já começavam a construção de uma nova pirâmide. E aí eles tinham que se desdobrar em continuar a construção da pirâmide do faraó vigente e iniciar a construção do futuro faraó, né? E aí, nesse sentido, a gente percebe que as maiores pirâmides egípcias hoje são as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, que receberam os nomes dos faraós, tá? Então a gente teve o faraó Quéops, o faraó Quefren e o faraó Miquerinos, né? Que eles que mandaram fazer essas construções, né? Tá vendo que aqui a gente tem uma imagem de uma figura masculina, parece, né, que é uma figura masculina, a gente chama isso aqui de esfinge, tá? O que é essa esfinge? É uma espécie de protetor da pirâmide, né? Eu não sei se ela foi construída com a intenção de assustar inimigos ou tal, mas ela é uma criatura, uma lenda, né, da cultura egípcia, que ela tem corpo de leão, mas cabeça de gente humana, né? Então, se a gente é humana, né, tia Pátia? Ou se a gente é humana, né? Como é que é gente humana, né? Então, ela tem a cabeça humana, mas ela teria as patas e o corpo de um leão deitado. Então, é uma figura lendária, né, egípcia, para trazer o quê? Talvez aí um medo, né? Era um protetor da porta aí, né, dos sarcófagos, né, das pirâmides do Egito, tá bom? Deu para entender até aqui? É bacana, né? Eu gosto de estudar a cultura egípcia, dá para você entender um pouco da necessidade que o ser humano tem de cultuar algo que ele considera ser superior. O erro está, talvez, não em você desmerecer a cultura egípcia, porque nós não podemos fazer isso. A cultura, ela é diferente e a gente pode dizer, meu Deus, como eles acreditam nisso? Não, mas não é assim que a gente tem que estudar esse tipo de assunto. A gente tem que considerar que eles estavam tendo ali a sua crença e viabilizar esse tipo de aprendizagem, porque a partir desses pontos a gente consegue entender muitas coisas mais, né? Aonde que o ser humano chegou com a compreensão de que ele era um Deus e por que que ele fez isso, sabe? Não se trata de questionar, não se trata de julgar e muito menos de dizer quem eles são para fazer isso. Trata-se de um estudo.
tá bom? Isso aqui é um conteúdo que está dentro do nosso calendário pedagógico, está dentro do nosso roteiro, né, de estudos, está dentro do cronograma, né, que é dado para o ensino fundamental 1, e isso vai ser visto mais lá na frente no ensino fundamental 2 também, nas aulas de história, para se ter uma compreensão maior a respeito do quê? Dos períodos, das épocas do ser humano, porque a história, ela tem uma função, e a história da função, a função da história, na verdade, né, a história da função, a função da história nada mais é do que conceituar tudo aquilo que o ser humano já fez. Tá? Então a história estuda as ações, atitudes do ser humano, e a geografia estuda a modificação ambiental que o ser humano fez em toda a Terra. Então é muito interessante. Uma coisa, ela vai sempre complementar a outra, tá? Então eu acho interessante demais estudar isso e curto pra caramba esse tipo de assunto. Agora aqui, ó, na página 22, você vai ver o processo de mumificação, tá? Então o múmio, o faraó já falecido, ele vai receber diversos cuidados a fim de que ele seja, entre aspas, né, na cultura egípcia, tá bom? Ele seja preparado para alcançar a vida eterna. Então os corpos tinham que ser o quê? Preservados, tá bom? Tanto para os egípcios mais ricos quanto para os egípcios mais pobres, existia esse cuidado da mumificação para, vamos dizer assim, a chegada na vida eterna. Então esses procedimentos de mumificação eram diferentes, era de acordo com a posição da pessoa dentro da sociedade, tá bom? Então aqui tem vários processos que a gente vai ver. Então o corpo primeiro era lavado, purificado, depois os órgãos internos, né? Então o bucho era aberto, vou dizer logo para você assim, pra você entender, né? A barriga era aberta, né? E aí os órgãos eram retirados e dentro deles eram colocados outras coisas para que ele não ficasse afundado, né? Então, geralmente os órgãos internos eram retirados, né? Eles colocavam dentro de uma substância que é esse unguento, né? Esse bálsamo para ele ser preservado, enfaixado, depois era guardado dentro de vasos. E dentro do corpo do nosso faraó eram colocados outras substâncias que pudessem preencher aquele vazio, né, dos órgãos que foram retirados. E aí depois que isso era feito, que esse líquido, né, esse unguento, esse bálsamo era passado no corpo dele, ele era mergulhado num tipo de sal, né? Eles cobriam o corpo todinho do faraó em sal, porque o sal ele preserva, né? Ele não deixa o corpo se estragar. E junto com o sal eles colocavam também algumas ervas para deixar o corpo com um cheiro agradável, ou seja, para o corpo não entrar em estado de putrefação. Aí depois disso, né, eles colocavam um tipo de cola no corpo, e aí ao passo que eles iam passando cola, eles iam colocando essas ataduras, são essas faixas, e aí eles colocavam vários amuletos, várias joias junto com ele, né? Enquanto ele estava sendo enfaixado, ele segurava essas joias e esses amuletos. Depois ele era colocado dentro do sarcófago, né? E aí eles eram colocados dentro dos túmulos, né? E esses túmulos eles tinham a porta lacrada, porque dentro desses túmulos eram colocados comida, bebida, os tesouros do faraó, tudo que ele poderia ter ali para passar a eternidade bem, né? Então era isso. Esses processos de mumificação faziam com que o corpo daquelas pessoas ficassem conservados, né? Por muitos e muitos e muitos anos. Inclusive, só para você ter noção de quanto tempo esses corpos ficam conservados, até hoje existem múmias conservadas por causa desse processo de mumificação. Você acredita? Pois é, até hoje. Isso mostra o quê? O conhecimento de medicina que os egípcios tinham naquela época, tá bom? Vamos fazer então as atividades? Ó, a gente tem aqui umas atividades na página 23, bem pouquinhas. Você vai me dizer então, na pergunta 1 é o seguinte: as pessoas de um passado distante eram religiosas? Explique a sua resposta. Quais eram as funções dos faraós do Egito Antigo e por que eles eram tão importantes para os egípcios daquela época? A número 3 é: por que no Egito Antigo as pessoas mumificavam os corpos dos mortos?
Legal, né? Essas aqui estão fáceis, eu sei que vocês vão saber fazer. E aqui na sessão troca de ideias, né? Nós vamos fazer lá na nossa sala de aula virtual, de acordo com as imagens seguintes e com seus conhecimentos, descreva então esses objetos aqui, ó. Aqui é a mumificação de... O que é isso aqui? Será que é um gato? Mumificação realizada no Egito há 2.200 anos e objeto de madeira produzido aproximadamente há 2.700 anos no Egito. Na sessão troca de ideias a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses objetos aqui, tá bom? Então eu vou encerrar a nossa descrição aqui dos temas. Vou deixar para você aqui então esse vídeo para você assistir mais uma vez, para você fazer as atividades. Daqui a pouquinho a gente tá lá na sala de aula virtual às 8 horas da manhã, tá bom? Então eu vou me despedir de você aqui. Um beijo e daqui a pouquinho na sala de aula virtual da Tia Paty. Tchau, tchau.